Muito bom dia, meus amigos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, trazendo mais uma lição para a nossa reflexão no dia de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, ditado ao médium Chico Xavier. Trazemos a lição número 16, Na Senda do Cristo. E Emmanuel traz um pequeno trecho do Evangelho para as nossas reflexões, que está em Mateus, capítulo 5, versículo 44. São palavras de Jesus e dizem assim: Amai os vossos inimigos e orai por todos aqueles que vos perseguem. Todos os ensinamentos de Jesus contidos nos capítulos 5, 6 e no início do capítulo 7 do Evangelho de Mateus compõem o que chamamos o Sermão da Montanha, que é aquele momento em que Jesus reúne, sintetiza todo o ensinamento moral que ele veio trazer aos homens. E depois exemplifica na sua vida cada um desses ensinamentos, facilitando a nossa compreensão sobre eles, porque eles ajudam a nossa edificação moral, eles ajudam o nosso aprimoramento espiritual. E esse ensinamento de hoje, em especial, deve ser refletido por todos nós com carinho e atenção, porque todos reconhecemos que temos ainda certas dificuldades de convivência com aqueles nossos irmãos que nos causam alguma contrariedade, pequena ou grande, ou nos trazem algum prejuízo. Temos que refletir com Jesus, como agir diante deles. Jesus nos pede, na lição de hoje, amar o nosso inimigo. O inimigo entendido como um adversário, ou aquele que nos contraria, ou aquele que nos prejudica no dia a dia. Como agir diante dele? Amar, diz Jesus, orar por aqueles que nos perseguem. Temos que compreender com Jesus, que nos exemplifica, mantendo a paz e a serenidade diante de tantas pessoas que o injuriaram e o maltrataram, praticando violências, abusos contra Jesus. Temos que aprender com o exemplo de Jesus a separar o mundo externo, o que está fora de nós, com o nosso mundo íntimo, essa nossa intimidade. É na nossa intimidade que estamos, com o nosso trabalho, dia a dia, edificando o homem do amanhã, edificando o espírito imortal. É nesse espaço interno, a nossa intimidade, que estamos dia a dia trabalhando o ambiente para o encontro conosco mesmo e para o encontro com Deus, nosso Pai, que, segundo o próprio Jesus ensina a mulher samaritana, servindo a todos nós de ensino, Jesus diz: haverá um dia em que Deus não será louvado nos templos de pedra ou nos campos, mas na intimidade do ser, em espírito e verdade. Então temos que trabalhar para que a nossa intimidade esteja em paz, em serenidade, emocionalmente equilibrados diante de qualquer situação externa que aconteça. Vejam que as situações externas, tudo o que acontece no mundo de fora, as coisas que as pessoas nos fazem, as situações que nos afrontam, elas não têm uma importância em si mesma para nós. Elas importam nos reflexos, nas consequências que geram no nosso mundo íntimo. Porque o que acontece fora trabalha o nosso sentimento interno, movimenta o nosso sentimento interno, causa emoção. E são essas emoções, sentimentos, sentidos que podem nos edificar, se bons, ou podem nos prejudicar, desequilibrando, se forem maus. Por isso, quando Jesus diz amar o inimigo, significa, lembram que a gente já conversou sobre isso,
para facilitar o que seja o amor, vamos trocar essa palavra por respeitar, por tolerar, por compreender. Então vamos assim, diante das coisas que os nossos irmãos, ainda ignorantes das verdades do Evangelho que nós já conhecemos, quando eles nos fazem algum mal, vamos compreender que fazem o que fazem porque ainda não conhecem do Evangelho quanto já conhecemos. Vamos tolerar a convivência com eles e vamos respeitá-los porque merecem nosso respeito como irmãos nossos que são. Fazendo assim, estaremos amando o nosso próximo, rogando a Deus que os abençoe, como abençoa todos nós, seres que ainda nos reconhecemos imperfeitos e que tantas vezes também contrariamos ou prejudicamos outras pessoas. E fazendo isso, trabalhando a nossa emoção, não permitindo que o ódio, a raiva, sentimentos controversos nos perturbem diante das situações que acontecem, nos perturbem o campo íntimo, busquemos exercitar a compreensão, a tolerância, o respeito, movimentando o sentimento do amor em nós, que nos manterá equilibrados, ligados a Deus, a Jesus, e assim cada dia mais perto daquele objetivo luminoso que Jesus nos propõe a todos, de encontrar o reino dos céus em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos ajude nas reflexões de hoje.